Leitura diária. Livro de Números, capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora ouça-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: Nós não iremos. Não lhe bastas nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe de sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentarão ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou como Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá a vida,
Ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles, e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâmina e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. A revolta do povo contra Moisés e Arão. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles,
porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já tinha cessado. Amém? Para refletir, a incredulidade de Israel frente ao relatório pessimista dos 10 espias lhe causou a danosa consequência de uma quarentena no deserto. Inconformados com os resultados de sua rebelião, Corá, Datã e Abirão, com mais 250 varões de renome do povo, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Não aceitaram a sentença divina e lançaram sobre seus líderes o pesado fardo da culpa. Pensavam poder assumir a liderança e ainda julgavam ser isto a coisa certa a se fazer. Uma falsa segurança tomou conta de seus corações endurecidos e, por serem a maioria e a nata da nação, consideravam aquele protesto como o primeiro passo de sua vitória rumo à terra prometida. Ao mandar chamar Datã e Abirão, Moisés recebeu uma resposta ousada e rebelde, a confirmação de que seriam sempre um estorvo à sua liderança. Pela primeira vez, a Escritura relata uma atitude inversa de seu caráter manso. Moisés irou-se muito. O grande líder, porém, não ousou usar de sua ira para ferir seus inimigos. Confiando na justiça divina, em contrapartida ostentando espírito de liderança e exibindo sua predileção entre o povo, Corá fez ajuntar contra eles Moisés e Arão, todo o povo à porta da tenda da congregação, todos contra 2. Este foi o resultado da sedição causada pelos príncipes do povo. Imaginem o que não sentiu Moisés ao contemplar todo Israel contra ele. O mesmo Moisés que deixou a sua pacata vida de pastor de ovelhas para liderar milhares de milhares pelo deserto. O mesmo que diante da ira de Deus ofereceu a sua salvação a fim de poupar a vida do povo. Novamente Deus ameaçou destruir os filhos de Israel, mas aqueles que tinham o espírito de verdadeiros líderes intercederam por seus irmãos, e diante da ordem do Senhor, os agitadores que antes atraíam milhares para junto de si, viram todo o povo afastar-se deles, como quem fugia de leprosos. Sua ambição, egoísmo e rebeldia havia contaminado suas famílias e os levou a todos à mesma condenação. Da mesma sorte, no dia seguinte, um novo tumulto se instalou, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. A morte daquelas famílias foi colocada na conta deles. Vós matastes o povo do Senhor. Não bastasse a tragédia do dia anterior, Israel suscitou algo pior, dando início a uma corrida contra o tempo, a fim de cessar a praga do meio do arraial. Após correr ao meio da congregação e fazer expiação por ela, Arão se colocou em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. A mortandade naquele dia foi de 14.700, fora os que morreram por causa de Corá.
Foi por meio de uma rebelião que Lúcifer iniciou sua obra no céu, enganando terça parte dos anjos, e será por meio de uma rebelião que cumprirá o seu intento, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Instalado tumulto nas esferas moral e espiritual, Satanás tem instigado uma atitude de rebeldia, mesmo entre o professo povo de Deus. Notem que a rebelião inicial de Corá envolvia homens de influência, homens eleitos pela própria nação, para serem seus príncipes. Entretanto, Deus desaprovou a conduta e as intenções de todos eles. Nenhum deles escapou do juízo divino. A nossa confiança deve estar depositada em Deus e em sua palavra. Moisés e Arão eram depositários do claro e fiel, assim diz o Senhor. E semelhante à sua experiência, os fiéis servos de Deus dos últimos dias têm sofrido a indiferença e perseguição daqueles que não têm o temor do Senhor. O apóstolo Paulo já nos alertou quanto a isto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. E quanto mais o tempo passa, mais difícil tem sido e mais evidente fica de que não precisamos ir tão longe para sofrer por causa da nossa fé. A rebelião de Corá, Datã e Abirão permanece infiltrada na igreja como um veneno letal contra os que agem no mesmo espírito. Envenena o corpo de Cristo, a si mesmo e suas famílias. A cada manifestação de desobediência obstinada, tomam uma leve dose do mal que os destruirá caso não mudem de atitude. Infiltrados entre o trigo, muitas vezes não podem ser discernidos, mas perto está o dia em que chegará a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse 14, 15. E semelhante aos 250 príncipes de Israel, será a sorte de quem não se arrepender. A maravilhosa graça de Cristo ainda está à nossa disposição. Ele tem intercedido por nós junto ao Pai, constante e incansavelmente. A praga do pecado tem ceifado a vida de milhares todos os dias, mas o grande dia do Senhor se aproxima, quando finalmente o nosso intercessor irá declarar: cessou a praga. Não devemos perder tempo com discussões que não edificam, mas seguir o exemplo de Moisés e Arão, que intercediam pelo povo e confiavam no agir de Deus. Disto depende a nossa salvação, da nossa casa e de muitos que esperam ver Jesus em nós. Que possamos vigiar e orar a cada dia. Amém?